Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E dessa vez a matéria de Geografia para vocês aí no quarto ano. E a gente vai estar falando agora sobre, primeiramente, as informações principais, né? Que no caso são as atividades da página 314 a 317, tá bom? E outra coisa, o conteúdo está no módulo 3 e no capítulo 8 do livro de vocês aí, tá bom? Veja bem, a gente vai começar falando aqui sobre o clima e a vegetação nas paisagens do município. Veja bem, queridos, eu sempre, quando inicio a minha aula, eu sempre gosto de falar um pouco, fazer um comentário prévio sobre a trajetória do conteúdo, tá bom? Sobre o que a gente vai ver no conteúdo. Veja bem, a gente vai ver que até a vegetação de um lugar influencia no clima, tá? E automaticamente, se influencia no clima, influencia também na paisagem, tá bom? Veja bem, por que se apresentam biomas diferentes, ou, digamos assim, locais diferentes? A paisagem nunca é igual. Veja bem, porque uma série de fatores atuam sobre as paisagens. Algumas desses fatores são fatores naturais que você conhece, tá? Como se há ou não rio, a presença de chuva frequente, tá bom? Se acontece chuva com em grande quantidade, tá? Ou em curtos espaços de tempo. Se há um período de chuva maior do que um período de seca, tá bom? E outras coisas. O tipo de vegetação, tá bom? O tipo de relevo. E tudo isso aí, esse conjunto de fatores, atuam sobre as paisagens, tornando ela uma paisagem florestal ou, automaticamente, uma paisagem de seca, tá? Desértica, por exemplo. Enfim, locais diferentes, paisagens diferentes, mediante a um conjunto de fatores que atuam de forma diferente em cada lugar. Veja bem, nós vamos falar aqui sobre clima e a vegetação nas paisagens do município. O tempo atmosférico, esse é um dos fatores principais que modifica a paisagem. Tá? A gente estudou mês passado sobre alguns elementos naturais que modificam, são elementos transformadores das paisagens. Bom, está aqui um deles, o tempo atmosférico. É o que determina a quantidade de chuva ou o período de seca sobre os lugares. É o que determina o tipo de vegetação, se é uma vegetação florestal, tá? Ou se é um local onde a vegetação é rala, que aparenta ser seca, tá? Como nas regiões de Caatinga. Por exemplo, se é arbustiva, se é uma vegetação rala, gramínea, enfim, são N fatores que determinam como é a vegetação do lugar e qual é a importância da vegetação sobre a forma da paisagem. Em um mesmo dia, nós podemos ter condições de tempo bastante diferentes, né? Veja bem, quando falamos de tempo, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, tá bom? Um dia que amanhece, por exemplo, chuvoso e frio, ou ensolarado e quente. Veja bem, no mesmo dia, pela manhã, né, podemos ter um clima tipo, condições atmosféricas do tipo chuvosa, amanheceu o dia chovendo, bem frio, tá? Mas aí, conforme vai chegando a tarde, o tempo abre, tá bom? O solzão aparece ali e começa a esquentar, e na tardinha, talvez, calor, né? Muito calor. Então, isso pode acontecer, né? Nos locais. Mas pode ser o contrário. Pode amanhecer o dia normal, um dia aberto, bonito, lindo, dia lindo, tá? Ensolarado, quentinho, mas conforme vai chegando a tardinha, começa a fechar o tempo e aí começa a chuva. Quer dizer, tudo isso aí está envolto dentro da questão de tempo atmosférico. Como eu disse, durante o mesmo dia, no mesmo lugar, o tempo atmosférico pode mudar, né, e ter duas situações totalmente opostas dentro de um mesmo dia. Isso acontece, por exemplo, aqui na nossa região, ali no período do inverno, né, que nós chamamos de inverno. Por exemplo, que é o período chuvoso, tá bom? Então, nesse período aí, por exemplo, o Piauí, tá, que é onde nós moramos, nós vivemos, nosso estado, tá bom? Ele faz uma troca no tipo de clima. Tipo, não sei se já falei para vocês, mas o Piauí predomina dois tipos básicos de clima. É o clima semiárido
extremamente seco, sem chuvas, tá? E quente. E o clima tropical, que também é quente, bastante quente, só que ele é mais úmido, tá bom? Tem a presença de chuva. E nós estamos exatamente agora no período semiárido. Se você observar, o tempo está quente e seco, tá bom? Sem chuvas. Mas daqui a alguns meses, tá bom? Quando estivermos chegando ali no finalzinho de dezembro, você vai ver uma coisa bem interessante no clima daqui. Você vai ver ele começar a voltar a ficar úmido novamente. O ar começa a ficar mais frio e mais úmido. E aí começa o período das primeiras chuvas, tá bom? Que aí começa ali em fevereiro, né? E aí fecha mesmo de fato o período das chuvas em fevereiro, tá bom? Mas em janeiro você já vê uma mudança brusca no clima daqui. Nós mudamos do semiárido, que é o clima que nós estamos agora, quente e seco, que inicia geralmente ali no finalzinho de junho, tá bom? E vamos entrar aí no período das chuvas, tá bom? Que vai ali até mais ou menos, esse período seco vai até ali o finalzinho ali de dezembro, já entrando em janeiro já, e prevalece até quase o finalzinho de junho, tá bom? Então em junho a gente começa a ver uma mudança no clima, passa uns dias aí com o clima bem frio, e aí à noite, é claro, e aí de repente o clima extremamente seco, que chega a rachar os lábios de tão seco, que é esse período que a gente está agora, tá bom? Então assim, isso aí é o clima, mas a temperatura ambiente e a forma dos elementos, como se apresenta o clima na região, é o que nós chamamos de tempo atmosférico, tá bom? Veja bem, meus amados. Diz aí, olha. Dessa forma, o tempo atmosférico está em constante mudança, que podem ser observadas nas paisagens. Veja bem, como eu disse a você, quando está no período das chuvas, as chuvas é um fator que modifica a paisagem. Então, automaticamente, a vegetação dos lugares, ela se torna mais verde, né? Ela reverdece, como diz a história, ou refloresce, por assim dizer. E aí, por exemplo, solta um verde bem forte. Por quê? Porque é o período das chuvas. Então, a planta tem uma abundância de água maior no seu caule, automaticamente ela vai florescer, vai soltar flores, frutos e folhas, tá bom? Agora, por exemplo, no período que nós estamos agora, se você observar para os morros, né, mesmo aí da sua casa, você vai ver que a vegetação está aparentando estar morta. Aparenta estar extremamente seca, sem vida. Na verdade, aquilo ali é um processo natural que acontece nessa região que a gente vive. Eu já falei para vocês outras vezes que nós estamos numa área de transição, onde encontra-se a Mata Atlântica, a mata de Cerrado, tá bom? Nós chamamos o Cerrado brasileiro, e também onde se encontra a Caatinga. Quer dizer, 3 biomas totalmente diferentes, ou com algumas diferenças, e que aqui no Piauí ele se encontra, tá? Então aqui, geralmente, por ser uma área de clima, 2 climas predominantes, que é o semiárido e o tropical, nós temos aqui justamente uma vegetação que é característica dos 3 biomas. Você encontra nas matas aqui, desde cactáceas, tipo mandacaru, tipo xique-xique, são plantas típicas da Caatinga. Você encontra também o canela de velho, por exemplo, é uma planta típica de Cerrado, tá bom? Você encontra outras plantas de Cerrado também, várias, jatobá, tipo andiroba, árvores que são típicas de Cerrado. Mas você também encontra, por exemplo, plantas típicas de Mata Atlântica, como o babaçu, como no caso a carnaúba, são palmeiras que são típicas de vegetação de Mata Atlântica. Então assim, tudo isso está envolto nessa questão de relevo, tá? E justamente a vegetação que está característica nessa região determina como está também o clima atmosférico. A vegetação está diretamente relacionada ao tipo de clima atmosférico, tá bom? Só para você saber. Por exemplo, se é uma região que chove pouco, logicamente a vegetação desse período aqui vai entrar no período de dormência. Ela perde as folhas, tá? Perde o excesso de folhas, e aí o que acontece? Quando ela perde as folhas, dá a impressão que ela está morta. Na verdade, ela está em dormência, está economizando energia para no período das chuvas ela liberar novamente suas folhas, ela volta a soltar folhas novamente e fica verdinha. É como se fosse um recomeço do ciclo de vida. Bom, queridos, então nós vamos falar aqui também sobre o clima. Veja bem, o clima é um conjunto de características do tempo atmosférico. Veja bem, vento, temperatura do ar, a quantidade de chuvas, tudo isso aí está relacionado na questão de
tempo atmosférico. O clima é as condições que são determinadas, tipo se está mais frio ou mais quente, tá bom? Num determinado local. Só que para você determinar o clima, tá bom? Você tem que estudar o tempo atmosférico, ou seja, as variações de tempo, de como se apresenta o tempo atmosférico, durante um período de aproximadamente 30 anos, para que você possa determinar como é o clima da região. Se ele é um clima tropical, se ele é um clima semiárido, se ele é um clima equatorial, se ele é um clima subtropical, por exemplo. Tudo isso aí são tipos de clima. E o tipo do clima é determinado pelo estudo do tempo, das condições, que na verdade é a mesma coisa, tempo e condições atmosféricas. Ou seja, condições atmosféricas é um conjunto de todos esses fatores, desde vento, quantidade de ventos, de temperatura do ar, tá? Ou seja, se está quente ou frio, seco ou úmido, tá bom? E também a quantidade de chuvas. Tudo isso aí é as condições do tempo atmosférico ou justamente o tempo atmosférico. Agora, o clima é como essas condições atuam sobre um determinado lugar num período de tempo prolongado. Por exemplo, 30 anos. Daí você tira que é preciso um estudo muito apurado para você determinar como é o clima do lugar. Por exemplo, para se chegar à conclusão de que o clima do Piauí é semiárido tropical, foi preciso um estudo de aproximadamente 30 anos dessas condições aqui do tempo, para que se chegasse a um determinante comum de como é o clima daquele lugar, digamos assim, ao longo do tempo, tá bom? Então assim, veja bem, queridos, tudo isso aí que nós vimos agora, tá, são condições atmosféricas, tá bom? E é muito importante que você tenha essa noção aí, tá bom? Por quê? Porque no Brasil temos vários tipos de clima. Não é só dois, na verdade são vários, em lugares diferentes, em regiões diferentes. Por exemplo, nós temos frios, locais mais frios, locais mais chuvosos, outros mais secos. Por exemplo, no Amazonas, a região norte do Brasil, tá bom? O clima é bastante chuvoso, lá quase todos os dias chove e os períodos chuvosos são bem maiores do que o período de seca, tá? Lá tem um clima tropical úmido. Na verdade, perdão, um clima equatorial, que permite chuva durante um maior período de tempo, tá bom? E também um tropical úmido, porque no caso são dois climas que atuam sobre aquela região. Então há um variante. Agora, veja bem, queridos, nós temos também locais onde o clima é mais frio, por exemplo, aquela região de São Paulo, tá bom? Ali é uma região de clima mais frio, porque está mais distante da linha do Equador e por isso é bastante determinante. E nós temos outros locais também que são secos, como por exemplo aqui onde nós vivemos, tá bom? Meus amados, tudo isso aí, essa questão de estar mais frio ou mais quente, está envolto dentro do que é o clima do local e o que determina todas essas coisas é justamente o tempo atmosférico. Essas variantes são chamadas de tempo atmosférico e variantes atmosféricas, tá bom? Então assim, amados, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio, tá? E tenham conseguido entender exatamente aonde nós estávamos querendo chegar aí com toda essa explicação aqui sobre a questão de clima e vegetação na paisagem do município ou na paisagem de um lugar. Veja bem, amados, a atividade para essa parte do conteúdo, tá? Na qual a gente se aprofundou agora, veja bem, está aqui na página 314 e 315, tá bom? Essa é a primeira parte do conteúdo que a gente vai estar trabalhando com vocês. Já vou logo frisando aqui, por favor, responda essa atividade o quanto antes, porque nas próximas aulas a gente vai estar tentando corrigir com vocês para não acumular. Se não na próxima aula, mas nas outras que vierem na próxima semana, a gente vai estar trabalhando, já fazendo a correção aí com vocês dessas atividades. Um abraço a todos e até a próxima vídeo.